Sabe aquelas histórias que parecem coisa de filme, mas que ensinam mais do que muita aula por aí? Hoje eu vou te contar uma dessas. A história de um homem simples, chamado Daniel. Um garçom que foi humilhado por um cliente arrogante e rico, mas que deu a volta por cima de um jeito que ninguém esperava, porque às vezes quem você subestima é justamente quem tem o poder de mudar tudo. Vamos lá. Daniel era um cara calmo, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto. Trabalhava como garçom em um restaurante de alto padrão no centro da cidade. Aquele tipo de lugar onde o vinho custa mais que um salário mínimo e o cliente sempre tem razão, mesmo quando não tem. Mas o Daniel não era só mais um garçom. Ele conhecia cada canto daquele restaurante, cada detalhe do cardápio, cada fornecedor, cada garrafa da adega. Ele tratava todos com educação, dos clientes aos colegas de cozinha. E mesmo com toda a correria, ele nunca perdia a gentileza. O tipo de pessoa que te olha nos olhos e te chama pelo nome. O que ninguém sabia era que Daniel não era só o garçom. Na verdade, ele era o dono do restaurante. Isso mesmo, o restaurante era dele. Mas por quê? Porque ele trabalhava como garçom. Simples. Daniel tinha vindo de baixo. Era filho de cozinheiros de bairro. Cresceu entre panelas e pratos e sempre sonhou em ter seu próprio restaurante. Mas quando finalmente conseguiu abrir o negócio, depois de muito esforço e anos juntando cada centavo, ele tomou uma decisão ousada. Queria estar no chão de serviço. Sentir na pele o que os funcionários sentem. Entender de verdade o dia a dia do atendimento. E, mais importante, garantir que o restaurante dele fosse diferente dos outros. Humano, justo. Então, ele se apresentou para todos como um simples garçom contratado. Somente o gerente sabia da verdade. O resto da equipe pensava que ele era apenas mais um funcionário como qualquer outro. E isso funcionava. Até o dia em que um cliente entrou no restaurante e tudo mudou. Era uma noite movimentada de sexta-feira. O salão estava cheio. O som ambiente tocava jazz, as taças tilintavam e o cheiro da trufa branca se misturava com o perfume francês dos clientes. Foi então que entrou um homem, bem vestido, de relógio caro e olhar arrogante. Chamava-se Gustavo, um empresário conhecido na cidade, daqueles que chegam achando que estão comprando o lugar inteiro. Ele olhou para os garçons como se fossem invisíveis. E quando Daniel se aproximou para anotar o pedido, começou o constrangimento. "Você demorou demais", disse Gustavo sem sequer olhar para ele. Daniel, com o mesmo sorriso de sempre, pediu desculpas educadamente e perguntou o que ele gostaria de beber. "Traga o melhor vinho que vocês têm, e rápido, porque o tempo de vocês aqui parece que vale pouco." Outros clientes ouviram. Daniel ficou visivelmente constrangido, mas manteve a postura. Voltou com o vinho, serviu com todo o cuidado, mas o cliente estava determinado a humilhar. "Você sabe quanto custa esse vinho?", disse Gustavo em voz alta. "Acho que não, né? Porque pelo jeito você nunca nem viu um desses na vida." Foi aí que algo aconteceu. Daniel parou por um instante, olhou nos olhos do cliente, mas não com raiva, com calma, com uma serenidade que só quem conhece seu próprio valor consegue ter. Ele apenas respondeu: "Sim, senhor, eu sei quanto custa. Eu escolhi esse rótulo pessoalmente, é da minha adega." Gustavo riu, achando que o garçom estava tentando ser espirituoso, mas Daniel não estava brincando. A noite seguiu, e Gustavo continuou arrogante, maltratando os funcionários, reclamando de tudo, achando que seu dinheiro lhe dava o direito de pisar nos outros. E o que ele não sabia é que a conta estava sendo anotada com mais do que números. Estava sendo registrada com valores. No final da noite, algo inesperado aconteceu. O gerente se aproximou de Gustavo com um cartão nas mãos e disse: "Senhor Gustavo, o proprietário do restaurante gostaria de oferecer a conta da noite como cortesia. Ele também gostaria de se apresentar pessoalmente, se o senhor permitir."
Gustavo, sorridente, arrumou o paletó, achando que ia receber um convite especial para algum evento VIP. Até que Daniel, o garçom, se aproximou, com o mesmo sorriso calmo de sempre. Boa noite, Sr. Gustavo. Espero que tenha aproveitado sua experiência. Sou Daniel, proprietário do restaurante. O silêncio foi instantâneo. O salão parou. O sorriso de Gustavo desapareceu. Daniel continuou. Na cozinha, temos profissionais que começaram comigo quando este era apenas um sonho. Cada prato que sai dali carrega uma história, e cada pessoa que trabalha aqui merece respeito, da faxineira ao chefe, do garçom ao gerente. Gustavo tentou se justificar, dizendo que era só uma brincadeira, que estava estressado. Mas Daniel não precisava de desculpas. Ele já tinha visto aquilo antes. Pessoas que se acham maiores que os outros por conta de um carro, uma roupa ou uma conta bancária, mas que por dentro carregam um vazio que nem o vinho mais caro consegue preencher. Naquela noite, Gustavo saiu sem graça, provavelmente pela primeira vez sem deixar gorjeta. E Daniel? Daniel voltou para o salão, pegou uma bandeja e seguiu atendendo como se nada tivesse acontecido. Mas aquela cena marcou todos ali. A humildade dele, a postura, o fato de que ele poderia ter humilhado de volta, mas escolheu ensinar com o exemplo. No dia seguinte, aquela história se espalhou. Primeiro entre os funcionários, depois pelas redes sociais. Um cliente tinha filmado parte da conversa e postado no TikTok. O vídeo viralizou. Milhões de pessoas comentaram. E o restaurante? Lotado por semanas. Mas sabe o mais incrível? Daniel não mudou. Continuou atendendo como garçom. Continuou sentando ao lado da equipe no horário de descanso. Continuou lembrando os nomes dos clientes antigos e perguntando como estavam seus filhos. Porque no fundo ele sabia. A verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas no quanto você é. Isso, ninguém pode tirar. Essa história não é só sobre um cliente arrogante e um garçom que surpreendeu. É sobre valores, sobre postura, sobre saber quem você é, mesmo quando tentam te diminuir. É sobre não precisar gritar para ser ouvido. E sobre como a gentileza, mesmo quando subestimada, é uma força que transforma. Se você já se sentiu pequeno, subestimado, humilhado, lembra do Daniel. Ele não precisou levantar a voz nem se vingar, ele apenas foi ele mesmo, e isso foi o suficiente para virar o jogo. Porque no fim os holofotes apagam, o vinho acaba, o dinheiro some, mas a maneira como você trata os outros, isso fica, isso te define. E você está tratando as pessoas como se fossem invisíveis ou como se fossem únicas? Talvez esteja na hora de olhar ao redor com mais empatia. Afinal, você nunca sabe quem é o garçom e quem é o dono